Primeiramente, bom dia aí para quem não tinha falado ainda, quem não estava aqui na hora que a gente iniciou, dando bom dia. Bom dia para quem está assistindo depois, boa tarde, boa noite, depende da hora que você está assistindo. Na aula de hoje, a gente vai fazer a correção da avaliação de vocês. Vocês já tiveram aí a semana de avaliação, já teve a segunda chamada, e aí agora a gente vai corrigir aqui algumas questões, porque eu notei que vocês tiveram dificuldades em algumas questões. Principalmente nas questões de marcar, né? Eu vi que vocês tiveram muita dificuldade nas questões de marcar. Então, eu vou transmitir aqui a questão e a gente vai comentar todas as questões aqui, é, as questões de marcar principalmente, né? E as questões que eu vi que vocês tiveram mais dificuldade. Então, eu vou transmitir aqui a guia com. Tá, vocês estão conseguindo ver? Mandem mensagem por áudio aí. Eu não consigo ver o chat. Todo mundo vendo? Aham, tô vendo. Beleza. Então vamos lá. A gente está aqui com uma questão, se eu não me engano, a questão 3. Tá aqui, a questão 3. A questão 3 diz o seguinte: invertebrados possuem diversos tipos de circulação. A grande maioria deles possui o sistema circulatório lacunar ou aberto. Sobre o sistema circulatório dos insetos, assinale a alternativa correta. Então, ó, a gente tem aqui uma. Para mim, né, aparece essas estatísticas de quantos por cento marcaram determinada questão. Então, a maioria de vocês marcou aqui a letra B. A segunda maior parte marcou a letra A. E o restante ficou dividido entre a letra C e D, e uma pequena porção de pessoas marcou a letra E. Mas vamos lá. Então, tá dizendo aqui, ó, o sistema circulatório dos insetos. Então, letra A diz o seguinte: o sangue desses organismos também é chamado de hemolinfa. Ah, até aqui, ó, tudo certo. Beleza, corretíssimo. E possui células especializadas no transporte de gases que chegam no corpo dos insetos através de furos chamados de espiráculos. Pessoal, os gases, eles realmente chegam no corpo dos insetos através dos espiráculos, mas a hemolinfa não possui células especializadas. Pessoal, eles não possuem nem células. A hemolinfa, ela é um líquido que vai haver a dissolução, né? Vai dissolver apenas excretas, né? Os gases nem vão passar pela hemolinfa para fazer as trocas gasosas nos insetos. A hemolinfa não participa das trocas gasosas no sistema traqueal, né? O gás ele vai chegar direto pelas traqueias e vai trocar diretamente com as células, sem a necessidade de passar pela hemolinfa. Então, muita gente esqueceu essa parte de que eles não possuem células, porque não tem necessidade, já que os gases não vão passar pela hemolinfa, eles vão direto para a célula. Então, esse é o erro da letra A. Então, esse foi uma coisa que a galera errou. Peraí, tem alguém falando no chat. Pessoal, quando vocês forem falar, falem, liguem o microfone. Como faz para ver o boletim de notas? Porque eu não consegui ver no site da escola. Marta, se você não estiver conseguindo ver no site da escola, você pode ligar para a escola e pedir na secretaria. Mas converse com o professor Marcos também, que os problemas técnicos assim de sistema, o professor Marcos ele resolve. Então Tá. vamos para a letra B. Os insetos realizam suas trocas gasosas através da hemolinfa, mas essa não possui células especializadas. Ó, essa aqui tem uma informação correta. Ela não possui células especializadas, mas as trocas gasosas não ocorrem através da hemolinfa. Grande parte das pessoas errou isso daqui. As trocas gasosas dos insetos, elas não ocorrem através da hemolinfa. Ela não participa das trocas gasosas, ela participa de outros processos, né? A circulação deles participa de outros processos, não das trocas gasosas, certo? Então, a letra B está errada por isso. Letra C.
A hemolinfa, o sangue dos artrópodes, não possui células e nem auxilia nas trocas gasosas. Opa, correto. Na verdade, essa substância é responsável pelo transporte de nutrientes e excretas. Aí, ó, completamente correta a letra C. É exatamente isso. Ela não participa das trocas gasosas, ela participa do transporte de nutrientes e de excretas, certo? Então, letra D, aliás, a letra C é considerada a letra correta, mas vamos ver por que que a D não está correta. Os insetos precisam de velocidade em suas trocas gasosas. Verdade, isso é verdadeiro. Então, eles possuem vários corações que bombeiam o sangue dentro dos vasos sanguíneos, onde ocorrem as trocas gasosas. Pessoal, os insetos não possuem corações. Lembrem disso. Eles possuem apenas os vasos sanguíneos dele têm tipo como se fosse uma dilatação que vai fazer o bombeamento, né? Os próprios vasos sanguíneos vão fazer o bombeamento deste sangue, né? Mas ele não possui um órgão chamado de coração. A gente chama de coração, né? Porque ele faz uma função semelhante, mas ele não possui um coração. Ele possui vasos sanguíneos que fazem a contração, certo? Eu já tinha falado isso para vocês. Letra E. O sistema circulatório dos insetos, apesar de aberto, possui a capacidade de fazer uma circulação dupla e completa, o que justifica o metabolismo acelerado desses animais. Pessoal, se o sistema circulatório deles é aberto, né? Isso quer dizer que passa para fora dos vasos sanguíneos, então é muito mais difícil que isso seja feita uma circulação dupla e completa. A circulação dupla, ela necessita uma separação por cavidades muito rebuscada, né? Um furinho, né? Um buraquinho já faria a mistura de sangues arterial com um sangue venoso, né? Isso já prejudicaria o sistema nervoso, aliás, o sistema circulatório. Então, não tem como eles terem um sistema aberto e ter uma circulação dupla e completa. São coisas incompatíveis. Então, não é por causa disso que eles têm um metabolismo acelerado. O metabolismo deles acelerado é, vem do fato deles fazerem as trocas gasosas através das traqueias, né? Que são vasos, esses canais que fazem as trocas gasosas diretamente com a célula, não pelo fato deles ter uma circulação dupla. Então, assim, se você tem dúvidas em questões de marcar, bom dia para quem chegou aí. Se você tem dúvidas em questões de marcar, pessoal, comece a eliminar as óbvias, né? Aquelas que têm informações que são absurdas, informações que não têm cabimento, né? E depois você vai analisando as outras questões. Questão de marcar é uma questão que a resposta já está lá. Então, se você sabe o conteúdo, você tenta ver aquilo que está mais próximo do que você sabe. Às vezes, uma palavrinha muda tudo. Então, muito cuidado aí com as questões de marcar. A gente vai praticar um pouco mais de questões de marcar. Eu vou passar alguns exercícios para vocês com questões de marcar, para que vocês possam praticar. E a gente resolve juntos os exercícios para melhorar esse aspecto aí de vocês, certo? Então, vou passar aqui para a próxima questão, que teve também um desempenho baixo, porque era uma questão de marcar. Então, vamos lá. Tá aí falando, essa é a questão 4. Questão 4 diz o seguinte: vegetais são organismos vivos e, portanto, necessitam fazer trocas gasosas e obter nutrientes. Bom dia para quem chegou. Esses processos ocorrem de forma diferente nesses organismos. A circulação dos vegetais está restrita aos vasos condutores de seiva, não podendo ser classificados em aberto, fechado, completo ou incompleto, como é feito nos animais. Sobre a circulação dos vegetais, assinale a alternativa correta. Pessoal, aqui nessa questão, é bom que você tenha em mente que existem as plantas que possuem vasos condutores e aqueles que não possuem vasos condutores, né? A gente está falando aqui, nesse momento, de plantas que têm vasos condutores de seiva, né? Quem lembra aí quais são os vasos condutores de seiva?
Alguém lembra? O que, professor? Quais são os vasos condutores de seiva? Elaborado? Não, aí é a seiva. O vaso que conduz a seiva elaborada, como é que chama? Não, não. Não é floema, não, né? Floema, exatamente. E o outro vaso condutor de seiva, como é que a gente chama? Chileno. Isso, xilema e floema. Muito bem. Então, pessoal, a gente tem dois tipos de vasos condutores de seiva, né? Oi, Carol, tudo bem? Eu vou trocar a apresentação aqui para o quadro e aí eu vou. Opa, por que não está aparecendo? Ah, tá aqui. Vocês estão enxergando o quadro? Essa imagem que apareceu não era para ter aparecido. Eu acho que vai sair agora. Beleza. Tá todo mundo vendo? Aham. Então vamos lá. Então a gente tem aqui, ó, uma plantinha qualquer. Essa planta normalmente é uma planta que tem um porte maior do que as outras plantas, né? Mas pode ser também uma pteridófita, alguma coisa do tipo. Então a gente vai fazer aqui um corte nessa planta, né? A gente vai fazer aqui o cortezinho na planta. Beleza. E aí a gente vai olhar essa plantinha aqui, ó, de cima, certo? Então a gente tem aqui, eu vou colocar em vermelho aqueles vasos que a gente chama de vasos de xilema, e eu vou colocar em verde aqui os vasos que a gente chama de vasos de floema, certo? Então, tenham em mente que isso aqui uma é um zoom, né, que a gente deu e um corte, né? A gente cortou essa plantinha aqui para enxergar isso aqui. Então, eu vou colocar aqui assim, para dizer que é as raízes. Beleza. Então, vamos lá. Pessoal, os vasos de xilema, eu vou colocar aqui em vermelho, né? O vaso de xilema. E a gente tem aqui os vasos de floema. Ó, a Marta já falou aí pra gente que os vasos de floema conduzem o quê? Seiva elaborada. Alguém sabe o outro nome para seiva elaborada? Qual outro nome que a gente usa para seiva elaborada? Alguém sabe? Não me lembro, não. Ó, a seiva elaborada também pode ser chamada de seiva orgânica, tá? Lembrem disso. Seiva elaborada também pode ser chamada de seiva orgânica. Se o floema conduz seiva elaborada, o que é que o xilema conduz? Que tipo de seiva? Alguém sabe? Hein, pessoal? Alguém sabe qual é o tipo de seiva que o xilema carrega? Conduz? Não? Bruta. Muito bem. Seiva bruta. Alguém sabe o outro nome para seiva bruta? Outro nome para seiva bruta? Alguém conhece? Ó, pessoal, ó, se a seiva elaborada ela é orgânica, a seiva bruta ela é inorgânica, certo? Inorgânica. Beleza. Pessoal,
O xilema carrega a seiva bruta. De onde para onde? Alguém sabe me dizer? De onde que o xilema carrega a seiva bruta? E para onde? Vamos lá, pessoal. Ninguém? Todo mundo dormindo ainda? Da raiz para as folhas. Muito bem. Então, a seiva bruta é carregada da raiz para as folhas. E a seiva Professor, elaborada? Oi. as duas seivas são opostas, é? É mais ou menos como se fosse oposta, né? Uma é inorgânica, a outra é orgânica. Ah, tá. E de onde que a seiva elaborada é carregada e para onde ela vai? Usando o conceito aí que a Marta falou, que elas são opostas, se a seiva bruta é levada da raiz para as folhas, o floema é levado de onde, a seiva elaborada é levada de onde para onde? Das folhas para a raiz. Muito bem, então ela é carregada das folhas para a raiz. Então a gente tem aqui, ó. Se você não sabia disso ainda, ou você quiser anotar isso aí, anote, certo? Vai dar 1 minuto para você anotar. Comecei a contagem, hein? Ó, o Israel chegou aí. Pronto, pessoal. Vou voltar lá para nossa, vou voltar para nossa questão. Então vamos lá. A gente já sabe que a gente tem dois tipos de vasos condutores: vasos de xilema, vasos de floema. Vasos de xilema conduzem seiva bruta ou inorgânica das raízes até as folhas. E o floema vai carregar a seiva elaborada ou seiva orgânica das folhas até as raízes. Massa. Então vamos lá. O que é que a letra A está dizendo? Existem basicamente dois tipos de vasos condutores de seiva: os vasos de xilema e os vasos de floema. Massa, aí está correto. Os vasos de xilema conduzem seiva orgânica e os de floema conduzem seiva inorgânica. Opa, é o contrário, né? O xilema conduz a seiva inorgânica e o floema conduz a seiva orgânica. Então a letra A está incorreta, mas muitos de vocês marcaram essa daí. Falta de atenção. Ó, orgânica é a elaborada e inorgânica é a bruta. Beleza, vamos lá. Vasos de xilema são responsáveis por levar a seiva bruta obtida nas folhas até as raízes. Esse processo é guiado pela gravidade. Pessoal, os vasos de xilema levam a seiva bruta? Levam. É das folhas até as raízes? Não, é da raiz até as folhas. Aí você pensa, o que é a gravidade? A gravidade é aquilo que puxa as coisas para baixo, né? Então, se ela vai das raízes que ficam embaixo até as folhas que ficam em cima, o processo não pode ser guiado pela gravidade, né? Então,
a condução de seiva bruta não é conduzida pela gravidade. Então, a letra B também já está eliminada. Letra C. Os vasos de floema estão na região mais interna do caule e transportam a seiva bruta das folhas até as raízes. Pessoal, quando a gente estudou tanto a parte de condução de seiva aqui na parte de circulação dos organismos, como quando a gente estudou lá no começo do ano as plantas, eu mostrei para vocês, inclusive no microscópio, eu mostrei para vocês o corte falando que os vasos de floema, eles vão ficar na região mais externa do caule. Lembra que a gente falou, a gente mostrou lá aqueles pontinhos que ficavam ao redor do centro, que eu falei para vocês, esses aqui são os vasos de floema, eles ficam mais externos ao caule. Eu mostrei para vocês na folha, né, eu mostrei o cortezinho lá na folha, nas nervuras da folha, os cortes de vasos de floema e xilema, mostrei na aula. Então, assim, pouquíssima gente marcou essa daqui, mas não era para ninguém ter marcado, porque eu falei isso aqui várias vezes para vocês. Então, tenham atenção, cuidado com o que vocês estão marcando na prova. Tá? Essa daqui não tem nada a ver com nada, né? É um item completamente aleatório. Então, muito cuidado com o que vocês estão marcando. Letra D. Os vasos de xilema conduzem a seiva inorgânica das raízes até as folhas. Massa, ó. Vaso de xilema conduz seiva orgânica das raízes até as folhas. Enquanto os vasos de floema conduzem a seiva orgânica, que também é chamada de elaborada, das folhas até as raízes. Corretíssimo. Tá aí, ó, certinho a letra D. E por que a letra E está errada? Os vasos de xilema e floema estão restritos ao caule das plantas. A partir das folhas, a seiva é passada célula por célula no processo de difusão. Pessoal, acabei de falar para vocês, eu mostrei para vocês o cortezinho da folha, aqui na aula de circulação nos organismos, o corte da folha. Inclusive, expliquei para vocês por que, os vasos de xilema ficavam em determinada posição e os vasos de floema ficavam em outra posição. Tudo isso aí foi passado para vocês. Então, essa partezinha aqui também não pode errar mais, porque eu expliquei várias vezes aqui esse item aqui. Então, ele está errado porque os vasos não estão restritos ao caule, né? Tem vasos de xilema que vão chegar nas raízes, vasos de floema que vão chegar nas raízes, que vão chegar nas folhas, então não está restrito ao caule, certo? Ela está presente em todas as partes da planta. Beleza? Vocês estão compreendendo? Tô. Deixa eu ver agora qual foi. Teve mais uma questão aqui de marcar. Eu não lembro se era essa. Eu acho que não. Não era essa. Era essa daqui. Ó, essa daqui, mais da metade de vocês acertou a questão. Eu fiquei muito feliz, mas ainda teve muita gente que errou essa questão aqui. Então, vamos ter um pouquinho mais de atenção também nela. Então, boa parte acertou, mas ainda teve aqui 30% que marcou essa questão, esse item como correto e não está correto, né? Então, vamos lá. A sustentação nos animais e vegetais possui características diferentes. Nos animais, existe a presença de um esqueleto, interno ou externo. Aí você vai lembrar, né? Ah, esqueleto interno e externo, a gente tem o endoesqueleto e o exoesqueleto. Beleza. Nas plantas, não há presença de esqueleto. Ok. Mas existem alguns métodos que são utilizados para promover a sustentação. Ok. Então, as plantas não têm um esqueleto, mas elas têm uma forma de se sustentar. Certo. Sobre essa característica dos organismos, assinale a alternativa correta. Então, a letra A diz o seguinte: o esqueleto dos animais, independente se é externo ou interno, serve para promover sustentação, locomoção e proteção desses organismos. Opa, ó, o item de estudo.
o esqueleto dos animais, seja ele um endoesqueleto como o nosso, né? Nós, seres humanos, temos um endoesqueleto. Para que serve nosso esqueleto? Sustentação, locomoção e proteção dos nossos órgãos internos, né? Os nossos órgãos estão protegidos pelos nossos ossos, seja para aqui os ossos da cabeça, seja os ossos da costela, os ossos do pubis, todos eles vão proteger órgãos que têm uma consistência mais mole, né? Que não tem capacidade de se proteger sozinho. Então, a letra A já está correta, mas vamos ver por que os outros itens não estão corretos. Animais sésseis, como as esponjas, possuem esqueleto externo em formato de espículas. Pessoal, essa daqui eu também havia falado para vocês lá na primeira aula de sustentação e locomoção. As esponjas, elas vão possuir sim um esqueleto em formato de espículas, né? São aqueles espinhos, aquelas agulhas. Mas esse esqueleto não é externo. Esse esqueleto, ele é interno, né? Ele está misturado lá com aquela massa das esponjas, né? Aquela massa que tem, pode ter diversas cores, pode ser amarela, pode ser laranja, pode ser vermelha. Enfim, ele está misturado lá dentro. Ele é um esqueleto interno em formato de espículas. Aquelas espículas vão promover a sustentação, não vão promover locomoção, porque as esponjas são animais sésseis, né? Mas ela vai promover proteção também a esses organismos. Então, a letra B, ela está incorreta porque o esqueleto deles não é externo e sim interno. Letra C. Alguém está com o microfone ligado aí além de mim. Alguma pergunta? Aí Não, vem o item C. O item C foi o que muita gente marcou e que não está correto, né? Então, o item C diz o seguinte: plantas possuem tecidos que auxiliam na sustentação do seu corpo. Ótimo, corretíssimo. As plantas possuem tecidos que ajudam na sustentação. O esclerênquima é um tecido responsável pela sustentação das partes jovens nas plantas. Pessoal, eu sei que muitas vezes vocês confundem esses nomes que a gente tem aqui principalmente na parte de ciências, né? A gente tem muitos nomezinhos que fazem confusão. Mas eu vou dar uma dica aqui para vocês. Ó, vocês já ouviram falar de uma doença chamada esclerose? Conhecem alguém que tem esclerose? Que já ouviram falar de esclerose? é problema na coluna. Não, aí é escoliose. A esclerose, ela é uma doença que provoca o enrijecimento dos músculos, certo? Ela vai deixar o músculo duro, a pessoa não vai conseguir mover os músculos dela. Quem aqui já viu o Stephen Hawking? Aquele que morreu, não foi até um tempo desse atrás. Isso. Era sempre. Então, ele tinha um problema que é bem, eu acho que era a esclerose dele também. Eu acho que ele tinha esclerose. Mas ele não conseguia mover os músculos, né? Os músculos dele ficavam enrijecidos. Então, a esclerose, ela é um enrijecimento dos músculos, certo? Os músculos vão ficar rígidos. Então, ó, você associa esclerose é endurecimento. Então, esclerênquima é um tecido de enrijecimento, certo? Ele vai ficar rígido. Então, quando é que fica rígido? Quando geralmente é mais velho, certo? Então, quando está mais velho, a gente vai ter esclerênquima, certo? Quando está jovem, vai ter colênquima. Então, o que é que esse item está dizendo? Esclerênquima é um tecido responsável pela sustentação de partes jovens. Não é de partes jovens, pessoal, é de partes mais velhas, né? Enquanto o colênquima é um tecido impregnado por lignina e sustentam as partes mais velhas da planta. Então, ó, o que deixa o esclerênquima enrijecido é a lignina. Eu também havia falado isso aqui para vocês. Não esqueçam mais o nome dessa substânciazinha aqui, ó. Ela é muito importante. Então, quando as pessoas você tá, por exemplo, tem uma plantinha lá na sua casa e ela tá ficando durinha, né? O caule dela tá ficando duro, é porque os vasos dela, né, os tecidos delas estão sendo impregnados dessa substância. O que é impregnado dessa substância? Está ficando cheio, né? Está enchendo muito com aquela substância chamada de lignina. E essa substância chamada de lignina, ela é responsável por enrijecer os tecidos e sustentar partes mais velhas, certo? Então, a letra C está errada porque está trocado, né? O esclerênquima, ele é
sustenta as partes mais velhas e o colênquima sustenta as partes mais jovens. Letra D. Insetos possuem o exoesqueleto que lhe confere muita proteção, mas não auxiliam na movimentação e locomoção. Pessoal, independente do esqueleto ser interno ou externo, ele vai ajudar na sustentação e na locomoção. É a função primordial do esqueleto. Então, não, sempre que você vê dizendo que o esqueleto não auxilia na sustentação ou na locomoção, é mentira. Ele auxilia sim, sustentação e locomoção. Então, esse aqui está incorreto. Letra E. Alguns organismos possuem esqueleto hidrostático, que auxiliam na sustentação, mas não na locomoção. Também falei de esqueleto hidrostático quando a gente falou, por exemplo, das minhocas, né? Eles têm um sistema hidrostático. Os vermes também, alguns vermes possuem esse esqueleto hidrostático. E ele serve sim para locomoção, né? Ele serve para que você faça. Você não, né? Você não é um anelídeo nem um verme. Mas ele serve sim para fazer aquele movimentozinho assim, né, ó, de andar quando ela joga parte do corpo dela para frente. Esse esqueleto hidrostático aí vai servir para que a gente faça, para que a gente novamente não, né, para que eles façam essa locomoção, além de, claro, ajudar na sustentação do corpo deles, né? Apesar de ser um esqueleto líquido, ele vai sim ajudar na parte de locomoção e sustentação, certo? Então, eu acho que essas eram as três questões que a gente tinha de marcar aqui na prova de vocês, que foram as que geraram mais dúvidas, assim, em vocês, né? Teve essa questão aqui também, que é uma questão dissertativa, né? Que gerou também um pouco de dúvida em vocês. E a gente pode comentar ela aqui, a gente ainda tem aí alguns minutos. A circulação pode ocorrer de diversas formas: simples ou dupla, completa ou incompleta, aberta ou fechada. Anfíbios e répteis possuem circulação dupla, incompleta e fechada. Como essas características afetam o metabolismo desses animais? Pessoal, essa questão aqui teve respostas assim que foram muito boas. Teve pessoas que deram respostas muito boas nessa questão. E eu fiquei muito satisfeito com essas respostas. É uma resposta que a pessoa pegou no livro? Não era uma resposta que a pessoa pegou no livro. Foi tipo uma sacada que a pessoa teve, a pessoa associou e foi a uma resposta muito completa, uma resposta muito boa. É isso que eu quero de vocês. Eu não quero que você pegue essa questão aqui, você jogue no Google e você digite aqui a resposta, só copie e cole a resposta que você achou no Google. Um monte de palavra bonita, um monte de palavra difícil, que eu sei que não foi você que escreveu, porque eu conheço o vocabulário dos alunos do sétimo ano. Eu sei que você não sabe ainda, né? Alguns termos muito avançados. Tinha questões aqui não só nessa prova, mas em outras provas também, que vocês colocaram palavras assim completamente rebuscadas, um vocabulário quase universitário, assim, mas rapaz, esse menino aqui tá sabendo o que é isso? Não acredito. Então, assim, não tente pegar a resposta da internet, porque eu sei que você pegou da internet. Então, não tente pegar a resposta da internet, que eu vou saber. Então, às vezes, você pega aí a sua prova, na correção da sua prova, aí tá lá, a sua resposta tá linda, maravilhosa. Só que você acertou só 50%. Por quê? Porque eu sei que a resposta não é sua. Às vezes, eu nem considero. Se você pegar a resposta da internet, se eu ver que tá toda copiada da internet, eu não considero nada da questão. Então, não pegue a resposta da internet, porque eu sei, eu conheço quando você está falando com suas palavras e quando você pegou a resposta da internet. É muito fácil de detectar isso. Você não tem ideia do tanto que isso é fácil. Então, não pegue a resposta da internet. Ah, então tente entender. Você pode até pesquisar da internet. Ah, você não entendeu a pergunta, você pode até pesquisar, mas tente responder com seu próprio raciocínio. Ó, por exemplo, uma pessoa respondeu essa questão aqui bem assim, ó. Como essas características afetam o metabolismo desses animais? A pessoa colocou assim, ó, isso faz com que esse organismo não mantenha o calor por muito tempo no corpo. Olha que resposta interessante. A pessoa imaginou, olha, ele não, a circulação dele
ela é incompleta, né? Então, o metabolismo dele é lento, então ele não vai conseguir manter o calor por muito tempo no corpo dele, ele não vai conseguir queimar a energia com muita facilidade, né? Porque os gases vão demorar a chegar nas células. Então, olha que sacada inteligente que a pessoa teve. Muito bom a resposta dessa. Gostei demais da resposta. Tá lá, 100% correto. Então, assim, ó, não precisa você colocar a coisa mais rebuscada do mundo. Não precisa disso. Você só precisa, eu só preciso sentir que você entendeu o que a questão quis lhe perguntar. Se você entendeu o que a questão lhe perguntou e você consegue responder isso da sua maneira, com suas palavras, mesmo que isso não tenha um vocabulário muito científico, tá ótimo. Eu quero que você entenda o conteúdo. Eu não quero que você saia daqui um doutor em biologia. Não vai ser assim que funciona. Então, se você tem um pensamento, assim, uma resposta que, embora não tenha palavras muito rebuscadas, muito bonitas, mas responde a pergunta, coloque. Não fique com medo, não. É melhor do que você botar a resposta da internet. Às vezes eu consigo considerar mais coisas de uma resposta que está com vocabulário mais simples do que uma que eu peguei que eu sei que você pegou completamente da internet. Então, cuidado com esse tipo de coisa que vocês pesquisam aí, certo? E cuidado também com um sitezinho chamado Brainly, porque eu sei que vocês pegam a resposta de lá, que quando eu vejo uma resposta muito assim, né? Eu jogo no Google, eu vejo lá, primeiro site, Brainly. Penso que eu não sei. Menina, eu sou formado nessas malandragens. Tá Tá, bom, professor, desculpa aí. Próxima prova, eu nunca mais vou prestar. pois é, não tem necessidade. Ó, então vamos lá. Como que essas características vão afetar o metabolismo desses animais? Se a circulação deles é incompleta, pessoal, vai haver mistura de sangue venoso com sangue arterial. Vai diminuir a frequência respiratória, né, desses organismos aí. Então, ó, pode afetar na geração de calor. Uma resposta que essa foi a resposta que eu mais amei mesmo assim. Tipo, eu até tirei um print e guardei para mim a resposta porque foi muito inteligente e eu tenho certeza que a pessoa não pegou da internet porque o linguajar tá bem simples. Ou se pegou, ela conseguiu converter a resposta numa resposta bem simples. Então, ótimo, a melhor resposta de todas. Eu não lembro quem foi que respondeu desse jeito, mas você está de parabéns. Então, ó, afeta na questão do calor, afeta na questão da respiração, afeta na questão da nutrição, tudo isso daí vai ser afetado pela circulação, que são as funções reguladas pela circulação. É a é, função de levar nutrientes, levar gases. E é claro, se você não leva gases, nutrientes suficientes, você vai ter um metabolismo muito mais lento, né? Então, muito fácil. Essa questão aqui não tinha necessidade de se desesperar. Mas tudo bem, vocês estão aqui para aprender, estou aqui para aprender com vocês também. Então, a gente vai praticar mais esse tipo de questão para ficar mais fácil para vocês. Não, se você errou a questão, não fique se julgando. Ai, meu Deus do céu, eu sou burro, eu errei a questão. Não é para você fazer isso. É para você pensar assim, poxa, eu errei essa questão. Da próxima vez, não vou mais errar, porque agora eu já sei. Então, esse é o objetivo, certo? Pessoal, já está com 40 minutos aqui, eu tenho outra reunião depois dessa, certo? Então, eu vou ajeitar aqui a outra reunião. Se você tem alguma dúvida, por favor, fale agora para a gente poder resolver. A gente tem aí mais, já consigo, ainda consigo fazer uns. Calma, é porque a internet tá ventando bastante aqui, e aí
A internet caiu. Vocês estão conseguindo me ver? Tá todo mundo escutando? Beleza. É porque tá ventando aqui, a internet caiu, não sei o que aconteceu. Alguma dúvida em relação a esse conteúdo? Alguma questão da prova que você não conseguiu resolver, alguma coisa do tipo? Então, pessoal, Não. eu vou encerrar aqui, eu vou deixar gravada, essa aula vai ficar no YouTube, então se você está assistindo depois, a gente vai encerrar aqui. E se você tiver alguma dúvida, até a próxima, certo? Tchau!